Olá, eu sou Noemi Carneiro. Esse é o canal Amor à Palavra, um canal para aqueles que amam estudar a Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando Romanos. Hoje vamos iniciar o capítulo 9 e vamos lembrar que no capítulo 8 nós vimos que Deus tem um propósito na vida de cada cristão. Paulo deixou claro que nós precisamos entender que nada pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas. E Paulo também nos ensinou que ninguém pode separar as pessoas de Deus e ninguém pode separar as pessoas do seu grande amor. Mas existe aqui algo a ser dito pelo apóstolo Paulo a respeito dos judeus. Algo que estava causando profunda tristeza no coração de Paulo. O versículo 1 diz assim: digo a verdade em Cristo, eu não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo testifica dentro do meu coração, na minha mente, alguma coisa. Verso 2 ele começa a explicar: eu tenho grande tristeza e tenho constante angústia em meu coração. Paulo está escrevendo aqui que ele estava sentindo uma tristeza profunda, porque a sua nação, a nação de Israel, a nação a qual ele pertencia, ela estava tendo uma hostilidade contra o Evangelho de Jesus. E Paulo estava muito preocupado a respeito das consequências que isso traria para o seu povo. Ou seja, ele estava vendo, estava escrevendo, mas sentia que os seus irmãos, os israelitas, para os quais ele estava escrevendo, que viviam ali em Roma, eles não estavam vivendo de acordo com o Evangelho de Cristo, porque eles estavam manifestando uma profunda incredulidade. Então, Paulo diz no verso 3, olha, eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Deus, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos e os da minha raça. Paulo fala alguma coisa muito forte aqui. Ele diz assim, que ele preferia ser amaldiçoado, ficar longe de Deus é ir para o inferno. Isso lembra aquilo que Moisés falou a respeito do povo, né? Que era muito importante para ele que Deus desse para ele, Deus amasse aquele povo, do contrário, ele poderia até riscar o nome dele do livro da vida. É a mesma situação do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo que o coração dele está muito angustiado, porque ele quer ver a salvação daquele povo. E aí no verso 4 ele diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória. Ele inicia falando da adoção, que ele tratou anteriormente como uma coisa magnífica. Aquele povo havia sido adotado, aquele povo fazia parte da família de Deus, portanto, eles precisavam aceitar o fato de que eles eram filhos e experimentavam de todos os privilégios. E em seguida ele cita assim, olha, deles é a glória, desse povo, esse povo que está rejeitando Jesus, é esse povo cuja glória de Deus foi manifestada na vida deles. Olha aquela presença visível de Deus no meio deles, quando eles atravessaram o deserto aqueles 40 anos, né? Essa mesma glória desceu sobre a arca, essa mesma glória encheu o tabernáculo durante todas as andanças, digamos assim, deles no deserto, né? E lá em Jerusalém, essa manifestação da glória de Deus continuou sendo vista no tabernáculo, sendo vista no templo. E só quando o povo desobedeceu a Deus de uma forma que Deus teve que levá-los para o cativeiro, é que essa glória desapareceu. Mas aqui Paulo está chamando a atenção. Veja bem, a glória repousa sobre esse povo. Por que então essa incredulidade?
Paulo continua dizendo que do povo de Israel também eram as alianças. Veja aí no verso 4, vamos lembrar daquelas promessas que Deus havia feito, né? Os gentios antes de Cristo eram estrangeiros, agora eles fazem parte do pacto feito com Abraão, e esse pacto, ele foi, durante todos os eventos da Bíblia, nós vemos este pacto se renovando, em cada momento, atingindo desta forma o povo de uma maneira maravilhosa. Então Paulo está falando que desse povo foram dadas, a este povo foram dadas essas alianças, a eles pertencem essas promessas de Deus. Paulo fala também que para esse povo foi dado a lei, a concessão da lei, lá no Monte Sinai, né? E a posse dela foi dada para esse povo, que, por sinal, os judeus achavam as leis algo assim, digamos, peculiar a eles, só eles tinham a lei, e eles se orgulhavam muito disso. Então o apóstolo Paulo está lembrando, para esse povo foi dado tantas coisas, né? E a adoração no templo, no santuário, significando assim que o serviço religioso instituído por Deus, aquelas celebrações, eles foram com esses eventos, eles foram trazidos tão para perto de Deus, porque agora esse povo estava agindo desta forma. Paulo lembra aqui também que para esse povo foram dadas as promessas. Quais promessas? As grandes promessas abraâmicas, né? Que elas foram vistas sucessivamente e elas tiveram seu cumprimento até chegar em Cristo. Então Paulo, ele está lembrando aqui tantas coisas do Velho Testamento, e ele continua dizendo assim, ó, no verso 5, deles são os patriarcas, aqui provavelmente aqueles 3 grandes nomes, né? Abraão, Isaac e Jacó, e foi através deles que foi traçada aquela linhagem, que dessa linhagem veio Cristo. Então, Paulo fala aqui como uma oração, né? Essa linguagem revela Deus acima de tudo, por isso que ele diz aqui, ó, a esse Deus bendito, seja bendito para sempre. Ele já inicia falando todas essas coisas, orando a Deus, dando glórias a Deus, né? Então, os privilégios dos judeus, como um povo eleito, incluía isso. Além de serem povo chamado povo de Deus, eles também foram chamados de israelitas. Então, por isso Paulo está falando a esse respeito, né? E eles puderam contemplar a glória de Deus, eles tiveram as alianças com o Deus eterno, as revelações da lei foram dadas a eles, eles fizeram cultos no tabernáculo, no templo, eles experimentaram das promessas, os profetas anunciaram e chegaram então até o conhecimento da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo então está demonstrando uma tristeza, ele está incomodado, porque ele tinha notícias de que aquele povo estava rejeitando o Messias. E isso causou essa profunda tristeza no coração de Paulo. O que nós estudamos então nesses versículos iniciais, nós podemos dizer a tristeza de Paulo, porque ele estava sentindo e percebendo a incredulidade no meio do seu povo, os judeus, aquele povo escolhido, não acreditava na vinda do Messias, em todas as bênçãos que estavam para vir na vida deles, porque aquele que crê pode experimentar essas grandes coisas. E o apóstolo Paulo então se entristece em ver na vida daquele povo essa incredulidade. Que lições tiramos então
dessa tristeza de Paulo. A tristeza de Paulo deve ser a minha tristeza e deve ser a sua tristeza também. Quando nós vemos aqueles que não conhecem a Cristo e a necessidade que temos de levar essas pessoas a conhecer o nome do Senhor Jesus, a ter experiências com esse Jesus maravilhoso. Paulo expressou essa preocupação com seus irmãos. Ele expressou uma tristeza tão grande que ele chegou até a assumir o castigo, né, no lugar deles, se é que ele poderia salvá-los, embora todos nós sabemos que o único que pode salvar é o Senhor Jesus. Mas Paulo, ele demonstrou aqui um amor de Jesus, um amor raro, o amor de entregar a sua vida. Ele diz, se fosse possível, eu me tornaria anátema, maldito, separado de Cristo, para que esses meus irmãos fossem salvos. Nós vamos continuar estudando este capítulo, mas fique com essa palavra e medite aí no seu coração, se você está disposto também a sacrificar, né, o seu templo para anunciar o nome de Jesus, aqueles que precisam. Se você tem disposição de investir financeiramente na obra daqueles que estão indo em terras tão distantes para anunciar as verdades do Evangelho. Você que tem o seu conforto, vive as verdades do Evangelho, tem segurança em Cristo, tem segurança da salvação, precisa também ter profunda tristeza por aqueles que têm rejeitado o Evangelho. Mas o que nos resta é orar, buscar a presença de Deus, interceder para que os nossos queridos creiam. Você tem orado por sua família, por seus amigos, por seus filhos, para que eles creiam? Eu imagino a profunda tristeza do nosso coração quando vemos nossos queridos, nossos familiares longe do Senhor. Como o apóstolo Paulo, o nosso coração também deve ficar triste, ferido, machucado. E como diz o apóstolo aqui, eu digo a verdade, eu não minto. Eu sinto profunda tristeza em ver pessoas longe de Deus, longe do Evangelho, longe da salvação e dessa forma infelizes. Vamos orar por aqueles que precisam de salvação. Tire sempre um tempo da sua vida, um tempo do seu dia para interceder por aqueles que estão longe de Deus. Deus os abençoe. Abraço.